Meus irmãos, vamos ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4, do verso 31 e 32, e o 5, verso 1 e 2. Amém? Diz assim: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tirados de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Jesus Cristo. 5. Sede, pois, imitadores de Deus e como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou, se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Amém? Amém. Podem sentar, queridos. Gostaria de refletir nessa manhã acerca de um tema fundamental, indispensável para quem deseja viver em comunidade. A Igreja do Senhor é a comunidade dos arrependidos, dos perdoados, dos que foram chamados segundo a vocação de Deus, dos que foram retirados do útero maligno de um sistema que, segundo o escritor e homem de Deus, o Otmani, é gerenciado, conduzido, administrado por uma mente que está muito além daquilo que nós humanos podemos imaginar. E a salvação se dá quando o Espírito Santo desperta a consciência de uma pessoa, e essa pessoa é retirada deste sistema, desta ordem de coisas, e por isso a palavra igreja, que vem do grego eclesia ou eclésia, ela tem este prefixo que caracteriza uma chamada, uma retirada, alguém que é puxado pelas raízes, e por isso Paulo usa o termo desarraigar. Isso é arrancar pelas raízes de um reino de trevas para ser plantado em um reino de luz. E quando nós somos inseridos por Deus, pelo Espírito Santo, na comunidade, as nossas enfermidades relacionais brotam. É por isso que não há como se viver a vida cristã fora da igreja. Não há como se cultivar as virtudes cristãs fora da igreja, fora da comunidade. É absolutamente impossível se viver e caminhar para a maturidade cristã no isolamento, ou como gostam de dizer alguns, eu sou cristão em casa. Seja, mas seja também cristão na comunidade. É no choque dos irmãos, é no dia a dia, no cotidiano, que as nossas idiosincrasias, os nossos hábitos, as expressões mais íntimas do nosso ser afloram. E quando afloram, elas começam a receber tratamento, cura da parte de Deus. E é aí que nós começamos a entender porque a igreja do Senhor é um corpo. Observem a oração do Pai Nosso. Ela não diz meu Pai, ela diz Pai Nosso. Ela não diz venha a mim, ela diz venha a nós. Ela não diz o meu pão, ela diz o pão nosso. Ela não afirma ou não pede em oração perdoa as minhas dívidas, ela diz perdoa as nossas dívidas. Ela não expressa a seguinte oração: não me deixes cair em tentação. Ela diz não nos deixes cair em tentação, e diz ainda mas livra-nos do mal. É a oração da comunidade, é a oração que atesta que há exercícios a serem desenvolvidos de uns para com os outros, e dentre esses exercícios para uma vida comunitária, e há muitos que precisam ser trabalhados e praticados, porque contrariam a natureza humana manchada pelo pecado. Um deles é a prática e o exercício do perdão. E eu quero refletir um pouco sobre este tema: perdoai-vos uns aos outros. É um mandamento do Senhor.
Meus amados irmãos, é absolutamente impossível a vida em grupo se não houver a prática consciente e racional e não necessariamente sentimental do perdão. Até mesmo duas pessoas não podem andar juntas, não podem conviver, ainda que sejam marido e esposa vinculados pelo amor. Nem mesmo a relação sublime de pais e filhos pode caminhar de forma sadia se não houver de ambas as partes a prática consciente, racional do amor, prática essa que vem da obediência à palavra de Deus. Somente quando aprendemos a perdoar quem nos prejudicou é que temos condições de suplicar o perdão dos nossos pecados ao Senhor. E vamos agora olhar algumas coisas pertinentes, relacionadas à prática do perdão, porque eu posso afirmar com toda a certeza do meu coração que este auditório está repleto, pleno de pessoas que precisam perdoar, que precisam de perdão também. Mas afirmo com segurança que a quase totalidade, se não a totalidade destas pessoas que precisam perdoar, querem perdoar, mas querem construir esse perdão sobre alicerce errado, equivocado, sentimentos, paixões. E eu sei que gostariam muito de entender a dinâmica do perdão, como se processa a prática do perdão, a fim de que haja libertação daquele que perdoa. Em primeiro lugar, quem quer perdoar precisa aprender a disciplina do perdão com o próprio Deus. O maior professor de perdão do universo é Deus, o Deus justo, o Deus reto, o Deus que não sai do caminho por Ele mesmo traçado, o Deus de ordem, o Deus de organizações imutáveis, de leis que não mudam. Esse mesmo Deus nos ensina como deve ser a prática mútua do perdão. Ele acrescenta que devemos desenvolver esse exercício, assim como Ele nos perdoou em Cristo. E aí há um princípio subjacente, é que por mais mal que alguém me faça, jamais me fará o mal que eu fiz a Deus. E se Ele me perdoou gratuitamente, eu devo imitá-lo, porque o objetivo de Deus, através da salvação e da obra do Espírito Santo, é restaurar em nós a imagem que um dia perdemos quando o homem caiu lá no jardim do Éden. Será que temos consciência, amados irmãos, do que Deus fez por nós? Ainda esta semana eu dizia a algumas pessoas: se a questão do perdão e da salvação fosse algo simples, banal, não haveria a menor necessidade do Filho de Deus morrer, sofrer em uma cruz, padecer sob mãos ímpias. E se isso foi necessário, é porque o assunto pecado e a necessidade do perdão é algo tremendo, de demandas eternas. E é Deus quem tem a pedagogia do perdão. E como Ele nos perdoa, Ele nos ensina como devemos nós praticar o perdão. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Ele não lembra mais os nossos pecados. Ele mesmo diz, lá em Jeremias e depois na carta aos Hebreus: dos teus pecados jamais me lembrarei. O Deus onisciente esquece. Alguns pregadores afirmam a profundidade deste texto, o que há nessa teologia de tão tremendo, que faz um Deus onipotente, onipresente, onisciente, um Deus de memória inapagável, de repente fazer uma afirmação deste porte: dos teus pecados jamais me lembrarei. E referindo-se a Israel, diz ele: ó Jacó, eu desfaço as tuas mazelas, teus pecados, como a bruma e a cerração que desaparecem, para depois afirmar, como nós aqui dissemos: dos teus pecados jamais me lembrarei. Agora, isso não significa que haja um esquecimento da nossa parte. É verdade, como diz o reverendo Caio Fábio, que Deus é acometido por uma amnésia de amor,
coisa dele, que só ele faz. O que Deus quer de nós na prática do perdão é que não haja memória emocional, porque não há como pedir a uma jovem que foi estuprada que esqueça, não há como pedir a uma mãe que teve um filho assassinado que esqueça. Contudo, o milagre não se dá numa memória apagada, mas numa memória emocional. Olhar, lembrar, mas com o coração pacificado. Olhar, lembrar, mas sem que a mágoa corroa. Lembrar, perceber, mas sem que o ódio seja nutrido. Essa é a primeira lição que Deus nos dá. Quem perdoa não cobra. Quem perdoa não traz a fatura de novo. Quem perdoa não machuca com memórias. Quem perdoa deixa o outro livre para caminhar. Quem perdoa dá uma chance. Perdoar é deixar o outro nascer de novo na história da gente. Amém. Em segundo lugar, Deus nos ensina, porque é Ele que vem ao nosso encontro e não nós que vamos ao encontro dEle. A palavra de Deus diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Calvino, falando sobre a salvação, dentro de seu ponto de vista teológico, ele disse assim: todos estão mortos nos seus delitos e pecados, e não há nada que um morto possa fazer por si mesmo, não há nada que um cadáver possa fazer por si mesmo. O milagre da salvação se dá porque há uma iniciativa de Deus, uma ação de Deus, uma vinda de Deus. E teólogos afirmam essa diferença entre religião e evangelho. Religião é a Babel, é a luta de se construir uma torre, uma ponte e um caminho da terra ao céu. Evangelho, a palavra grega já anuncia que é boa notícia, boas novas. E as boas novas quais são? As boas novas são esta aqui, de que não precisamos mais fazer força para ir para lá, porque Ele chegou, Ele veio de lá para cá. Em Mateus 4,17 está escrito um dos textos para mim mais lindos do Novo Testamento, e diz assim: terra de Zebulon, terra de Naftali, confins da Galileia, povo perdido, diz o texto, que jazia na escuridão e na sombra da morte, sobre eles raiou a luz. E diz o texto que Jesus foi para aquele local e passou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino chegou porque o rei chegou. Quando o rei pisou a terra, o reino chegou. E a boa notícia do evangelho é essa: Deus tomou a iniciativa. E se nós queremos viver a comunidade dos santos, a plenitude da vida cristã, a iniciativa do perdão deve ser nossa e não do outro. Perdão, teologicamente, é um ato unilateral. A iniciativa é unilateral, a satisfação pode também ser unilateral e ela independe da reação do perdoado. A bênção do perdão é maior para o que perdoa do que para aquele que é perdoado. Há pessoas que dizem assim: se ele der uma chance eu vou lá, se ele me procurar eu perdoo. A Bíblia inverte essa perspectiva e a Bíblia diz que sou eu que devo ir, sou eu que devo procurar. Quanto a ti, disse Jesus a Pedro, segue-me, deixa o outro, esquece o outro, do outro trato eu, o outro gerencio eu, o outro cuido eu. Quanto a ti, segue-me, faz o que eu mando e deixa os resultados para lá. Em terceiro lugar, queridos, Deus nos ensina que Ele pagou o preço total para que nós fôssemos perdoados. Deus não deixou nada para a gente pagar. É por isso que eu tenho reservas profundas com esta expressão evangélica, pagar o preço. Pagar o preço de quê? Como diz o reverendo Caio, para citá-lo mais uma vez, para muitos salvação é como diária de hotel. Tem o café da manhã incluído, mas as outras refeições a gente precisa pagar. Não, salvação é pensão completa, é total. Deus já nos deu o pacote todo, o preço foi pago na cruz. E em Colossenses 2 e verso 9, o apóstolo Paulo diz que todo escrito de dívida, a duplicata, a fatura, a promissória que nós havíamos assinado, ela foi encravada por Jesus na cruz do Calvário. Acontece que nós fomos treinados para viver na escravidão. Nós não temos
capacidade natural para viver a liberdade nos espanta, a liberdade nos amedronta, mas eu quero dizer nessa manhã que você, que é dos que creem em Jesus, você é livre, livre, não há mais escravidão, não há mais amarra, louve, celebre, alegre-se, porque o preço foi pago na cruz do Calvário, e Deus nos ensina com isso, que quem perdoa paga o preço, entendeu? O perdão deve ser gratuito para quem é perdoado. Não há perdão sem custos. Eu já contei aqui a história a respeito de meus filhos, quando um deles quebra uma coisa em casa que a gente se prepara para disciplinar, aí chega Ariel com aqueles olhinhos, 5 anos, olha para o rosto e diz perdão. E aí? Aí a gente perdoa, não tem jeito. Aí ele sai para quebrar mais coisa. E a gente fica perguntando, esse indivíduo saiu daqui alegre e perdoado, mas quem é que vai pagar o que ele quebrou? Sabe quem paga? Eu e Carmen. De modo que a satisfação dele é bancada por nós dois, e nós bancamos porque amamos. Eu não posso dizer a meu filho de 5 anos, você agora tem que pagar. Se eu disser isso, sabe o que ele vai me dizer? Como já me disse umas 3 vezes, vamos naquela máquina do banco. Vamos lá, painho. Ele pede um brinquedo, eu digo, meu filho, eu não posso. Vamos lá naquela máquina. Para ele é muito simples, né? É uma máquina bondosa, altruísta, está sempre dando dinheiro ao pai dele, não precisa fazer nenhum esforço. Como diz o nosso bispo, para ele tudo cai do céu. De modo, amados irmãos, que ninguém se atreva a perdoar se não estiver disposto a bancar os custos, de engolir em seco, de deixar de dizer uma palavra que você treinou 1 mês para dizer, ou anos. Quando eu encontrar, ela vai ouvir. Quando eu cruzar, ele vai ouvir. E de repente você nasce de novo, conhece o reino de Deus, aí encontra, cruza, ao invés dele ouvir uma palavra grosseira e agressiva, vai ouvir de seus lábios a canção inefável do perdão. Em segundo lugar, a Bíblia nos ensina a disciplina de abandonar a dor na cruz. É só olhando para a cruz, só olhando para a cruz, só olhando para a crucificação é que nós aprendemos a perdoar. O castigo que nos traz a paz, diz a Bíblia, estava sobre ele. E é possível que a paz de alguém vá custar amarguras à sua vida. Contudo, os dividendos da obediência à palavra de Deus serão tão grandes que você jamais esquecerá. Ainda ontem no cursilho fui abordado por uma irmã que em prantos me contou a história de uma mágoa que já vinha há mais de 1 ano, mas ela repentinamente tomou uma decisão, vou contrariar o que eu sinto, vou deixar para trás o que eu sinto, vou procurar determinada pessoa, vou abraçar, vou perdoar em nome de Jesus, e fez isso, e me disse ontem à noite, pastor, quando eu fiz isso, eu tive que sentar, porque eu pensei que ela ia ficar alegre, mas quem quase morre de alegria fui eu. Eu precisei procurar uma cadeira, me controlar. Eu disse, vem muito mais por aí, porque Deus é fiel, Deus é justo, e você vai ter todos os dividendos de uma obediência à palavra de Deus. Temos que entender que praticar a ordem de Jesus, para praticar a ordem do perdão, o primeiro passo a ser dado é nos encaminharmos para a cruz do Calvário, ou para a nossa cruz. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. E esta cruz é a morte do ego, a rendição, não é a aniquilação como prega o budismo, é a rendição consciente do eu. Jesus em nenhum momento foi hipnotizado ou tomou qualquer alucinógeno para chegar à cruz de forma inconsciente. Foi consciente, sabendo para onde ia e o que iria viver, mas foi. Essa é a nossa cruz. De vez em quando alguém me diz assim, pastor, minha sogra é minha cruz. Eu digo, então é mole, né? Se a sogra é a cruz, é uma beleza, meu amigo. Ou então algumas irmãs dizem, o meu marido é uma cruz. Eu digo, mas isso é uma maravilha. A verdadeira cruz é outra, é a do negar-se a si mesmo, é a de dar prioridade ao próximo. E se o exercício da vida cristã não for assim, a vida cristã torna-se apenas um agradável passatempo, um encontro com os outros e um bate-papo. Só conhece os arcanos
e os mistérios da vida cristã, quem de fato está disposto a ir para a cruz na própria vida. Reconhecer que é ali na cruz que a nossa alma é tratada. O grande Watchman, servo de Deus, chinês, que durante décadas foi preso, ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim: o sangue de Jesus trata com o que eu fui, a cruz trata com o que eu sou. É hoje, é aqui, é agora. Por isso, é todos os dias, dia a dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não há trono sem cruz, não há ressurreição sem cruz. Nós não fomos chamados para almofadas, a almofada é na eternidade. Nós somos chamados para esse processo de desconstrução do ego manchado, viciado, habilitado para o erro e tendente ao pecado. Nós pecamos por gravidade, não precisa ninguém nos ensinar. Nós somos chamados para, na cruz, nos submetermos à correção e aprendermos a perdoar. Em terceiro lugar, a Bíblia nos ensina o valor de verbalizar o perdão. Há muitas pessoas que dizem assim: eu já perdoei, mas não quero que ele saiba. Ou então chegam no gabinete e dizem assim: pastor, Deus sabe que eu já perdoei, mas eu preciso dizer. Ora, eu não sei explicar por que razão, mas o fato é que Deus gosta da verbalização. Há muitas instruções na Bíblia para que a gente verbalize as orações. E aqui não cabe mais a colocação, por exemplo, de um homem chamado Paul Tillich, que dizia: eu não preciso falar orando porque eu penso e é suficiente. Não. O que a Bíblia ensina é: quando vocês orarem, digam, verbalizem, falem. O perdão precisa ser verbalizado, tanto ao devedor quanto do prejudicado. Devemos procurar diretamente aquele que cometeu a falta contra nós. É duro? É, meu filho, é cruz. É difícil? É cruz. Mas não há outro caminho, esse é o caminho. Esse encontro deve ser promovido em ambiente de amor, onde o ofendido deve falar com clareza sobre a falta cometida. E havendo arrependimento genuíno, o perdão fluirá e a paz será restaurada. Essa passagem bíblica de Mateus 18, depois vocês leiam 15 a 17, ela nos dá algumas pistas sobre como praticar o perdão. Primeiro, ela diz que nós devemos buscar a Deus para que Ele trabalhe o nosso interior. Você vai descobrir, se parar para refletir, que a maior dificuldade do perdão não está no outro, está em você. Aliás, a gente na maioria das vezes pensa que o problema é o outro, mas nós é que somos o problema. Se a coisa é resolvida do ponto de vista interior, ela será resolvida do ponto de vista exterior. É isso que C.S. Lewis escreve no livro Perelandra, quando ele fala daquele sapo que acorda um dia, olha na janela e diz: mas que dia lindo, maravilhoso, que paisagem abençoada, muito obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome por este local que eu moro. Aí ele vai dormir, no outro dia acorda, vai para a mesma janela, olha para fora e diz: que coisa horrorosa, que mundo triste, que dia feio, essa paisagem eu já não aguento mais. E C.S. Lewis diz: mas é a mesma janela, a mesma paisagem, as mesmas coisas. O que mudou foi o interior do sapo. É aí que precisa ver a cirurgia da vida. É aí que nós precisamos ter a atuação de Deus, porque mudando o interior, o exterior permanece o mesmo, mas a forma de nós olharmos para ele será mudada. Deixe que Deus trabalhe o seu interior. Ore antes de conversar. Dependendo do assunto, ore muito. E se o assunto for sério, jejue e ore antes do encontro. Quando estamos emocionalmente abalados, temos a tendência de dizer coisas que podem até estar corretas, mas dizemos de forma errada, e isso pode liquidar um relacionamento. As pessoas estão cheias de razão, de direito, mas o perdem quando falam de forma errada. Em segundo lugar, procure o momento e o lugar adequado para falar com a pessoa. Você não vai conversar um assunto desse num estúdio de televisão. Nem sempre o imediatismo é o melhor caminho. Como diz Dom Paulo, nada se faz assodadamente. Não há nenhum prejuízo em ter calma, paciência
esperar a hora certa, perceber o momento, as coordenadas. A pressa não é o melhor caminho para resolver conflitos relacionais. A prática do perdão exige paciência. Terceiro, procure a sabedoria de Deus para discernir o problema, porque somos humanos e podemos achar que um fato ocorreu, mas na verdade pode não ter sido exatamente como nós entendemos. É preciso tempo, conversa com o travesseiro, oração, para que as coisas possam ser postas no seu devido lugar. Quando o assunto estiver claro, definido, puro, procure falar com sabedoria, pois uma palavra doce desarma uma granada. A Bíblia diz assim: a doçura no falar aumenta o saber. E diz que a palavra dita a seu tempo é como maçã de ouro em salva, em bandeja de prata. A forma de se dirigir, a hora e o local, você pode ter certeza que vai produzir resultado. E em quarto lugar, evite falar com terceiros sobre o assunto. Às vezes as pessoas estão feridas, aí falam com todo mundo, menos com quem feriu. Todo mundo fica sabendo. Pedro, João, Anita, Madalena, e se queixam para cá, se queixam para lá. E aí você diz: você já conversou com fulano? Não, ainda não conversei. E por que não conversou? Eu vou orar. Para falar com os outros, não ora. Já sai emitindo juízos. E a Bíblia ensina o inverso: procure o ofendido. Diz a Bíblia: vá a ele, sente com ele. Se ele lhe ofendeu, se ele lhe deve alguma coisa, procure. Trate, diz o texto, entre você e ele. Se resolver, você ganhou um irmão. Se não resolver, depois de algumas tentativas, leve uma testemunha. E assim há uma orientação lá em Mateus sobre a prática do perdão. Mas saiba que uma das piores coisas para a pessoa ofendida é quando o ofensor fala com todo mundo, ou dá uma lista de desculpas, mas não assume a responsabilidade da falta. Melhor do que um longo discurso é uma frase bem curta: perdoe-me, eu errei. Não precisa de mais nada, isso aí resolve. Não precisa de discurso, de uma peça de literatura, não há necessidade disso. Quando Davi foi confrontado por Natã, o profeta, que Natã desmascarou Davi e o seu pecado se expôs, Davi disse apenas uma palavra. Ele disse: pequei. Só isso. E não precisava mais. Ao que Natã disse: mas já foste perdoado e por isso não morrerás. Pequei. Amados irmãos, não há que dar, para usar uma expressão de Dona Maria José Elias, não há que dar muitos tratos à bola. Confesse objetivamente. E em último lugar, aprender que para ser perdoado, nós precisamos aprender a perdoar. Esse fluxo da vida tem dois sentidos: mão e contramão. Agora ouçam isso aqui: perdoar para o cristão não é uma opção, é um mandamento. Há um conselho na Bíblia para que eu perdoe. Eu vou ver se eu sigo ou não. Mateus 18, 21 e 22 diz que é mandamento. O Dr. Manford George Gutzke diz que a essência do perdão é doar. Talvez haja uma relação entre perdoar e doar. Perdoar, perdoação. Quem perdoa, doa, dá gratuitamente. Assim podemos entender que perdoar é abrir mão de um direito, ou declarar uma dívida paga, quitada. Você não me deve, não há reparos a fazer. Siga seu caminho em paz. Deus o abençoe. Que este fardo não incomode mais a sua vida, nem atrapalhe a sua caminhada. Devemos nos dispor a perdoar, mesmo que o devedor não se disponha a confessar a sua falta, porque o perdão é terapêutico para quem perdoa. Hoje já há provas suficientes na ciência de que mágoa, ódio, ira guardados intoxicam, e que o perdão é uma forma de limpar, é uma faxina psicológica, espiritual e até biológica. Os que perdoam são muito menos tendentes a determinadas doenças do que aqueles que têm memória de Matusalém para o erro. Há pessoas que são matusalênicas,
50, 60, 70 anos sem perdoar. Não conseguem esquecer. Uma vez encontrei uma pessoa com a cara fechada, ali, cabisbaixa. Como diria um velho pregador, amigo de Dom Paulo e meu amigo, foi meu pastor. Ele gostava de usar uma expressão no seu jeitão de falar, ele dizia: fulano é muito surumbático. Que negócio é esse? Depois, na minha juventude, eu fui procurar saber. Indivíduo calado, macambúzio ali, olhando para baixo, olhando para dentro. Aí eu perguntei a essa pessoa de cara amarrada: o que foi que houve? Aí ela disse: eu estou lembrando de uma raiva que fulana me fez há 25 anos. Tá difícil. Perdoa as nossas dívidas, e aí vem o problema, assim como. É esse patamar, é este paradigma que incomoda. Eu quero que tu me perdoes, assim como, do mesmo jeito, no mesmo grau, no mesmo nível. Basta que tu me perdoes na razão direta do meu perdão para o outro. É isso que o Pai Nosso diz. O Senhor Jesus, em Mateus 6, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Vida cristã é isso. Perdão é o primeiro degrau da vida cristã. Sem que se pise nele, não há como chegar aos outros. Perdão é a identidade do cristão. Perdoar, esquecer do ponto de vista emocional, para caminhar em liberdade. Perdão é realmente a encarnação da graça. Perdão é a graça com pele, com carne, com sangue, com cabelos, com olho, com nariz, com boca. Perdão é o Verbo encarnado. Perdão, um ato de perdão, vale mais do que todo um sermão que eu pregue sobre perdão. Todo um discurso que eu faça, ele é suplantado por um único ato de perdão. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Mas lembre-se, os que precisam ser perdoados não merecem. Se merecessem, seria um direito. Os que merecem ser perdoados não fazem parte da galeria daqueles que o cristão precisa perdoar. Perdão é para os que não merecem. Perdão é para aqueles que no SPC da existência humana estão absolutamente aniquilados. Perdão é para quem não tem nenhum crédito. Perdão é para aqueles que no Serasa do seu coração estão liquidados. Perdão é para gente que tem coragem e que quer ter na vida o jeito de Jesus de Nazaré. Você quer ser parecido, parecida com Jesus? Comece hoje a perdoar. Lembro que eu preguei algo assim no jubileu de ouro de um velho pastor. E após o culto, uma senhora me procurou em prantos, tirou da bolsa uma fotografia, me mostrou. Se o senhor está vendo aqui essa foto? Eu digo: estou. Ela disse: esse é meu filho. Eu disse: belo rapaz, saudável, aparentemente. E ela olhou para mim e disse assim: mas não é isso que eu quero que o senhor veja. E chorando muito, ela disse: eu quero que o senhor observe que eu cortei essa foto com a tesoura. Aí ao lado do meu filho estava minha nora. Mas eu nutri um ódio tão grande por ela, pastor. E isso foi crescendo, crescendo. Alguém colocou um fermento maligno
que eu não aguentei ver essa moça nem em fotografia. E numa hora de raiva peguei a tesoura e cortei. Aí olhou para mim com os olhinhos brilhando e disse: mas hoje acabei de tomar uma decisão. Eu vou para minha casa agora e vou reconstruir essa foto. Vou refazer essa foto. Ela disse: não há mais como achar o pedaço que eu cortei porque eu rasguei. Mas eu vou ligar para minha nora, vou telefonar para ela e vou dizer: você está na foto de novo. Não precisa me dar nenhuma explicação. Não é assim um louvor que nós cantamos? Que o Senhor nos recebeu sem pedir nenhuma explicação. Ele não pediu a Pedro nenhuma explicação, apenas disse: tu me amas? Porque quem ama traz no bojo todas as virtudes. Então segue-me. Curva a sua cabeça. Eu quero fazer um apelo rápido, objetivo. Eu não quero perguntar quantos aqui precisam ser perdoados. Não é essa a pergunta. Mas quantos aqui precisam perdoar? Querem perdoar? Desejam perdoar? Mas precisam do suprimento da graça, da força do Evangelho, da ação de Deus na vida, para perdoar. Mas querem nessa manhã dizer ao Senhor: eu não preciso, nem vou mais viver a vida com o combustível da amargura, da vingança, do troco. Eu quero, dia a dia, ficar mais parecido, mais parecida com Jesus de Nazaré. Eu queria que, desse instante, todos aqueles que precisam desta graça, desta força, para exercitar o perdão, ficassem de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês, amém. As nossas enfermidades relacionais, quase todas repousam sobre a soberba. O maior inimigo do perdão é o orgulho. A soberba. Ele que venha, eu não vou a ele. Eu tenho razão. Perdão é abrir mão disso tudo. Perdão é abdicar, é abrir a guarda, é a rendição. Perdão é fazer com o outro o que Jesus fez conosco. O próprio Jesus contou a parábola de um homem que devia muito a um rei, e foi lá e diz o texto que se ele vendesse todo o patrimônio, alienasse tudo, e ainda vendesse a esposa e os filhos, ainda assim não havia como pagar, mas ele suplicou, orou, chorou, e o rei disse: vai, filho, está perdoado, você não me deve mais nada. E quando ele saiu dali, encontrou um popular que lhe devia 100 vezes menos, quase nada. E aquele popular olhou para aquele homem perdoado e disse: olha, eu lhe devo X, me dê mais um pouco de tempo, me dê mais uma chance. E Jesus disse que esse homem, que havia sido perdoado de tanto, pegou o outro pelo pescoço, sacudiu, queria matar, dizendo: pague o que me deve ou eu lhe jogo na cadeia. E Jesus disse: tu não sabes o que foi feito contigo, da dívida que te foi perdoada? Por que ages assim com ele? Vai tu e faze o mesmo. Repita essa história. O sonho de Deus é que essa história do Evangelho e do Reino seja repetida em milhares e milhares de vidas todos os dias. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa linda manhã de domingo, por esse culto, por esse clima agradável, reverente, por essa quietude, por este sossego e por esse lugar pacificado. Obrigado pela voz do Espírito Santo que atravessa milênios, que vara a história, que salta as estepes e que chega ao nosso coração nessa manhã. Ó Deus, que agora a nossa soberba e o nosso orgulho recebam a estocada final do Espírito, e que, quebrantados, vergados, sejamos continuadores da saga de Jesus de Nazaré,
sejamos perdoadores, doadores de vida, que tenhamos coragem para dar ao outro uma outra chance de recomeçar, porque o perdão é a dízima periódica da vida cristã. Não apenas 7 vezes no dia, disse o Senhor, mas até 70 vezes 7. E quanto mais temos consciência do tamanho do perdão que recebemos, dizemos como o apóstolo Paulo: o amor de Cristo nos constrange a que façamos alguma coisa parecida. Eu te peço, Senhor, que nessa manhã muitos estejam agora tomando uma decisão de sair daqui para reconstruir, para refazer, para costurar rasgões, para emendar, para colar o que foi fraturado. Que muitos saiam daqui firmados não nas sensações, mas na obediência à palavra, para ligar, para telefonar, para escrever, para falar e para dizer de modo simples e objetivo, sem muitos arrodeios: aquele que me disse um dia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, manda que eu te estenda a mão e te perdoe e peça perdão por todo o mal que fizemos um ao outro. Que seja assim para a tua glória, para a vergonha do diabo, para a implantação do reino que jamais terá fim e para a exaltação de Jesus de Nazaré, em nome de quem oramos. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos.